E vamos começar a nossa prática de hoje. Aqui, sentando no chão, uma postura confortável para o corpo. Centralizar aqui. Apoia bem os isquios lá no chão. Faz uma respiração meio profunda, subindo os ombros. Retém o ar um pouquinho. Exala. Faz mais uma vez, inspira, retém os pulmões cheios, ombro lá no alto. Exala, solta. A gente vai trazendo a mão esquerda no colo, a mão direita, os dedos da mão direita sobre os dedos da mão esquerda. Une os polegares, fazendo esse mandala mudra. E a gente vai se conectando com o sexto chakra, esse que fica lá entre as nossas sobrancelhas, chakra visionário, que expande a nossa visão para o não visto, mas o que pode ser sentido através do corpo, tirando os véus dessa ilusão, expandindo a nossa visão para a nossa realidade além desse corpo, liberando qualquer crença que nos impeça de entender a nossa fagulha divina, a fagulha divina que nós somos de conexão com o todo, com o universo, liberando também identificações do que somos e do que não somos. Muitas vezes a gente se apega às informações do que a gente é e do que a gente tem, né? Eu tenho alguma doença, eu sou alguma coisa, e a gente vai se apegando, né, liberando, aí encontrando o que somos em essência, o divino que habita dentro de nós. E a partir disso a gente faz a nossa intenção na prática de hoje, o nosso Sankalpa. Eu expando a minha visão para o não visto. E vamos trazer durante toda a prática Kumbhaka, que são as retenções dos pulmões cheios e também dos pulmões completamente vazios, sem sofrimento. A gente vai começar fazendo por 6 vezes, já sendo o nosso pranayama da semana. Inspirando bem profundo, expande o tórax, cresce com a coluna, retém o ar com os pulmões cheios, não prendendo na garganta, mas ativando essa força do diafragma para a retenção. O umbigo está levemente succionado para dentro, os esfíncteres levemente succionados também para cima. Quando for exalar, exala, sempre perdendo a altura da coluna. E você não tem pressa para a próxima inspiração. Mas faz no seu tempo, quando você for inspirar. Inspira profundo, deixando que o ar chegue lá no tórax. Retém aqui nessa força do diafragma. E quando tiver que exalar, solta, sem perder a altura da coluna. Não leva a projeção de força para os olhos, nem para a mandíbula. E vai nesse fluxo, inspirando, expandindo, mantendo a base sólida do corpo. Retém. Cada vez um pouquinho mais. E exalando quando for suficiente para você. Retém os pulmões vazios também, sem prender a garganta. Simplesmente no relaxamento de não ter pressa para a próxima inspiração. E faz o seu tempo. Inspirando,
retendo. Exalando no seu tempo. Longo esse esvaziamento. Sem prender na garganta, os pulmões ficam vazios por um tempo até você sentir a necessidade de inspirar novamente. E com os olhos fechados, mantém o seu ritmo, tá? Mantém respirando, retendo o ar. Com os olhos fechados, você vai trazer o olhar lá para o ponto entre as sobrancelhas. Mesmo com os olhos fechados, se os olhos estão ativos. Relaxa as sobrancelhas. E mantenha esse fluxo, inspirando, retendo, exalando. E sem pressa para a próxima inspiração. Inspirando, retendo, exalando. A gente vai fazer a última vez. Caso você esteja fazendo somente pranayama, você pode fazer por mais algumas vezes, até sentir que seu corpo se mantém centrado. E quando finalizar, você pode se manter em silêncio, em estado meditativo. E quem continua a prática pode ir finalizando. Vai entrelaçando as mãos em frente ao peito. E soltando um pouquinho em movimentos circulares os punhos, deixando que esses ares vão sendo liberados das articulações dos punhos, para um lado, para o outro lado. Até que você pausa o movimento, inspira. E exalando, empurra as mãos entrelaçadas lá pela frente, arredonda a coluna lá para trás. Inspirando, sobe os braços. E deixa as mãos passarem um pouco da altura da cabeça. Isso. Exalando, empurra lá para frente. Vai criando espaços na coluna. Vai buscando as retenções breves aqui. Inspira, sobe os braços. Deixa a mão passar um pouquinho lá para trás, inspirando. Tenta afastar os ombros da orelha. Exalando, empurra. Esvazia todo o pulmão e empurra um pouquinho mais as mãos lá para frente. E a última vez, inspira. Tem os pulmões cheios, 1 ou 2 tempos. E exala a última vez. Empurra lá para frente, esvazia todo o pulmão. Empurra um pouquinho mais. Quando for inspirar, vai alinhando a coluna novamente, as mãos vão lá para o joelho. Isso. E aí começa soltando a cabeça lá para frente, quando inspira em movimento circular. E exalando, solta a cabeça lá para trás. E vai relaxando os olhos, vai soltando a mandíbula, deixa a boca solta nesse movimento. E vai massageando os pontos de tensão, liberando os pontos lá no trapézio. Inspirando quando passa lá na frente. Exalando, passando lá atrás. A próxima passagem do queixo no peito, troca a direção, inspira para frente. Exala lá para trás. Vai relaxando a sua mandíbula nesse movimento. Inspira, exala.
Inspira, exala, faz a última vez. Inspira, exala, queixo no peito. Inspira, alinha o seu corpo. E aí a gente vai trazer, eu vou fazer de ladinho para visualizar ainda. Mantendo os pés um em frente ao outro aqui no corpo, sem estar com eles cruzados. Deixa só eles um em frente ao outro. A gente vai entrelaçar as mãos lá atrás do quadril. E se tiver espaço, a gente estende o cotovelo. Se não tiver espaço, mantenha as mãos aqui atrás do quadril, bem aqui atrás do cóccix, e só abre os ombros, tá? Não deixa essa compressão dos ombros. Abre os ombros, abre o peito. Se tiver espaço, estende os cotovelos, afastando os ombros da orelha. Inspira aqui. E exalando, a cabeça vai indo lá em direção ao chão. Se tiver espaços, encosta a testa no chão. E vai deixando as mãos passarem da altura da cabeça. Vai abrindo espaços no ombro. E aqui a gente vai com o nosso terceiro olho em contato com o chão, ou com a almofada, ou livre mesmo, não, sem encostar em nenhum lugar. Inspire, exala, fazendo a força das mãos quererem se aproximar. Então, ativa os punhos. Não deixa que as mãos fiquem soltas. Inspire, exala. Inspira a última vez. Exala, retorna. Solta as mãos. E a gente vai trazendo as mãos lá na frente, entrando na postura de 4 apoios, com os joelhos apoiados, logo abaixo do quadril, tipo, logo abaixo dos ombros. Fazer a postura do gato da vaca. Antes da gente fazer a postura, aponta a parte interna do seu cotovelo, uma de frente para a outra. Veja como isso automaticamente já ativa os seus ombros. O seu umbigo está lá nas costas, também ativado, o seu corpo está firme nessa postura da mesa. E inspirando, vai deixando a lombar descer, o peito se abrir à frente, o olhar à frente, afasta os ombros da orelha. E exalando, vai esvaziando o pulmão, empurrando o chão, arredondando a coluna. E com os pulmões vazios, faz cúmbaca, retenção dos pulmões vazios, empurra um pouquinho mais as mãos contra o chão. Inspirando, abre o peito, na postura da vaca. E exalando, empurra o chão. Lá na postura do gato, esvazia todos os pulmões, empurra um pouquinho mais. Só mais 2 vezes, inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira, volta para a postura neutra. De onde você estiver na postura dos 4 apoios, só vai caminhando em direção, com as mãos em direção ao seu joelho. Coloca a pontinha dos pés lá no chão. Abre um pouquinho os pés. Vamos naquele balanço dos joelhos para um lado e para o outro. E vai deixando os joelhos caírem cada vez mais, um pouquinho mais na lateral. Inspirando e exalando. Inspira. Exala. Até que você pause o movimento. O pé esquerdo, que está aqui já apoiado no chão, se fica desconfortável apoiar o calcanhar no chão, coloca uma almofadinha ou algo que você tenha, ou um livro, por exemplo, ou se mantém ele sem apoiar no chão. E a perna direita, abre lá na lateral.
Se ficar com o calcanhar para fora, não tem problema, tá? Mas vai vendo se não há possibilidade de manter o calcanhar lá no chão. A mão esquerda, que é a mesma da perna, ela passa por dentro do joelho e apoia lá no chão. E a mão direita inspira, crescendo. O olhar lá na mão de cima. Você pode se manter aqui. E se tiver espaço, vira o dorso da mão lá para a lombar. Isso. E abre o olhar lá pro teto. Abre o ombro. Essa mão que está aqui na frente, empurra o tronco um pouquinho mais. Inspire, exala aqui. Inspira. Exalando, a mão direita sobe, se ela estiver lá para trás, volta para frente. E a gente vai transferir para o outro lado. Transfere para o outro lado, se precisar faz o ajuste. Isso, agora a mão direita vem por dentro do joelho. Vai lá para o chão. Inspira, cresce. Exala, se tiver espaços, vem lá na lombar. E aí você abre o peito, abre os ombros. Inspira. Exala. Inspira. Exala, mão esquerda sobe. Inspira, volta lá para frente e já vai subindo, pronto. Afasta as pernas da largura do quadril. As mãos vão lá para o chão, com o corpo à frente. Então, faz uma mesa lá com as costas, abre o peito. Se precisar, faça um pouquinho as pernas para alcançar o chão. E se não alcançar o chão, tá tudo certo também. Se tiver uma almofadinha, pega uma almofadinha. Inspire e exala aqui. Caso as mãos não cheguem no chão, flexiona o joelho para te dar espaço para alcançar as mãos lá no chão. E mantenha afastando o topo da cabeça da base da coluna. Então, cresce com a coluna. Se tiver com o joelho flexionado, desce o tronco um pouquinho mais, se tiver espaço. Isso, na verdade, todo mundo pode flexionar, tá? E descer o tronco um pouquinho mais, se tiver espaço. E com o tronco, onde ele estiver, vai tentando devagar, por gentileza, estender o joelho. E tentar não subir muito o tronco de volta. E vai nesse fluxo, inspirando, flexionando, desce o tronco um pouquinho mais. E exalando, estende. Para quem está com as mãos no chão, e está muito tranquilo onde estiver, traz as mãos agora na mesma linha dos pés, lá por dentro. E os cotovelos flexionam apontando lá para trás, não deixa os cotovelos se abrirem. E vai nesse fluxo, flexionando o joelho. Desce o tronco um pouquinho mais, a cabeça vai em direção ao chão. E estendendo, sobe, como se estivesse empinando o bumbum lá para cima. Afasta os ombros da orelha e cresce. Inspira, flexiona. Exala, estende. Última vez, flexiona, joelho, inspirando. Exala. Da onde você estiver, você vai manter o seu tronco. Vai tirando as mãos e trazendo aqui na cintura. Abre o peito como se quisesse aproximar os cotovelos lá atrás das costas. Uma respiração aí. E na próxima inspiração vai subindo, tronco devagar até o meio. Olha para o chão. Os cotovelos querem se aproximar lá atrás, abrindo o peito. E devagar, com muita gentileza, vai subindo de volta o tronco. Ficou meio sem aparecer minha cabeça, mas o corpo dá para aparecer aqui. Afasta, mantém afastadas as pernas da forma que elas estão. O pé esquerdo vai virar lá a pontinha. O pé direito se mantém paralelo aqui. Deixa eu só subir aqui um pouquinho.
E aí vocês enviam o pé, né? Mas é isso aí. Pé esquerdo virado para fora, pé direito paralelo. Os ilhos viram aqui para frente. Isso. Os braços abrem na mesma altura dos ombros. E com a perna esquerda lá na frente, o quadril direito vai transferindo um peso lá para o lado direito, enquanto a sua mão esquerda vai te puxando lá para a lateral. Não, lá para a lateral. A gente vai para a postura de trikonasana. Então, ó, o pé da frente, que está apontadinho para frente, é essa direção que a mão vai, tá? Então, o quadril direito transfere e o braço esquerdo vai sendo puxado lá para frente. Quando não tiver mais espaço para puxar, rotaciona. A mão esquerda pega aonde ficar confortável. A mão direita na mesma linha do braço de baixo. Olha lá para cima. Os dois joelhos estendidos. Isso, inspira. Exala, olhar lá na mão de cima. Inspira. Exala. A próxima exalação, olha no pé de baixo. E na próxima inspiração, a mão de cima te puxa lá pro alto de volta. Isso. Inspira. Exala. Pé esquerdo volta para frente. E agora o pé direito vira para o outro lado. Isso. Percebe se o quadril não vira junto, então aponta o quadril aqui para frente. Inspira. Vai deixando o quadril esquerdo transferir para trás, enquanto a mão direita vai te puxando lá para frente. Sem descer primeiro. Primeiro puxa. E aí, quando tiver espaços, mais vai rotacionando o olhar lá na mão de cima. Inspire, exala, gruda dedão e dedinho dos dois pés no chão. Não deixa todo o peso ficar no pé da frente, empurra o pé de trás contra o chão, estendendo os joelhos. Inspira, exala, postura do triângulo, trikonasana. Inspira, exalando, olha lá para o pé de baixo. Inspirando, a mão de cima te puxa de volta. Traz o pé lá para frente novamente, as mãos nos joelhos. Vai fechando os pés um pouquinho. E vai deixar eles apontando lá para fora. Isso, lá na preparo da postura da deusa. Isso. E aqui nessa postura, a gente vai fazer aquela sequência de entrego, confio, aceito e agradeço, trazendo as mãos em frente ao peito. A gente vai colocar a intenção de expansão do não visto, expandindo esse nosso terceiro olho, expandindo a conexão com a nossa intuição, diminuindo as falácias mentais e deixando que essa conexão com o divino seja um acesso mais fácil, mais acessível. Então, a gente vai fazer essa sequência fazendo uma conchinha na frente do peito, vai inspirar flexionando o joelho, uma conchinha. Isso. Inspira flexionando o joelho e estendendo tronco e joelho ao mesmo tempo. Entrega. Flexiona o joelho, traz as mãos entrelaçadas em frente ao peito. Confio, isso. E aí essas mãos entrelaçadas, elas querem, os braços puxam para que elas se abram, mas os dedos estão ativos, nesse ato de confiança. Faça os cotovelos do corpo. Isso, como se os cotovelos te puxassem as mãos, mas as mãos estão firmes, de um ato de confiança. Aceito, vai estendendo os joelhos e os braços se abrem até as laterais na altura dos ombros. Confio, aceito e agradeço. As mãos se unem lá no alto e você acompanha com o olhar. Então, vamos novamente. Entrego, inspira. Confio as mãos em frente ao peito, exalando. Inspira, aceito.
E agradeço. Entrego, flexiona e estende. Confio. Aceito. E agradeço. Entrego. Confio. Aceito. E agradeço. Última vez. Entrego. Confio. Aceito. E agradeço. Inspira lá no alto. Exala, traz as mãos em frente ao peito. Com os pés bem firmes lá no chão. Vai buscando se manter estável nessa postura. Inspira a última vez aqui, exalando, soltando os braços. E a gente vai para o balancinho do elefantinho, deixando, olha num ponto fixo na sua frente, mantém o seu olhar nesse ponto fixo. E vai deixando os braços balançarem um pouquinho, enquanto o calcanhar do lado oposto que você se vira, ele sai. E mantenha um olhar fixo, só vai deixando o seu tronco torcer um pouquinho. Inspirando e exalando. Até que você vai deixando voltar um pouquinho. Mantenha o olhar nesse ponto fixo. E vai fechando os pés, a largura do quadril. A gente vai para a postura da palmeira. Deixando os braços no prolongamento do corpo, firmes, ativos. Vai transferindo o peso para a parte da frente dos pés. Eu só vou subir os braços do jeito que eles estão aqui, eles vão lá para o alto. E vai tirando os calcanhares do chão. Pode tirar só um dedinho, não precisa subir tanto o calcanhar, para você ir sentindo a postura. Mantenha o olhar no ponto fixo e vai subindo enquanto inspira. Lá para o alto. Isso. Exalando, vai botando os calcanhares para o chão, os braços, no prolongamento do corpo. E mais uma vez, vamos ficar 2 respirações lá no alto. Inspira. Exala lá no alto. Inspira. Exalando, vai descendo de volta. Já vai levando os joelhos para o chão. Sentando nos calcanhares. Entrelaçando as mãos lá atrás do quadril. Inspira, abrindo o peito. Isso, se tiver espaço, a gente vai fazer a mesma postura, mas agora na postura do diamante, que é sentada sobre os calcanhares. Então, inspira abrindo o peito, se conecta com esse ponto entre as suas sobrancelhas. E a partir dele, você inspira, expandindo essa energia ali. E exalando, vai levando a sua testa lá em direção ao chão. Enquanto os braços querem passar da altura da cabeça, ativa os punhos, querendo trazer palma da mão bem pertinho uma da outra. Inspira, exala, expandindo a conexão do teu corpo com a terra, com a visão além desse corpo. Inspire, exalando, desfaz os braços. Entra na postura de Balasana, deixando os braços no prolongamento do corpo, soltos e relaxados. Inspira, exala. Tira a força dos dentes, da mandíbula.
Solta o seu corpo nesse ato de reverência a si mesmo, ao seu ser divino. Nesse ato de reverência ao seu corpo e à sua realidade. Até que você vai se virando para uma das laterais, se deitando com o seu corpo. Apenas 2 minutinhos, estendendo o corpo de Shavasana. Deixa as palmas das mãos apontadas para cima. Deixa os pés soltos nas laterais. Faz uma respiração bem profunda, retendo o ar o máximo que você conseguir. Quando for exalar, solta pela boca, soltando todo o seu corpo lá no chão. Sente os apoios no calcanhar, do quadril, dos cotovelos, dos ombros, das escápulas, da cabeça lá no chão. Sente esses apoios bem pesados. Quanto mais pesados eles ficam, mais leve você sente o seu corpo. Traz a sua intenção para dentro entre as suas sobrancelhas. Visualiza ou sinta uma luz azul índica se expandindo nesse centro, entre os seus olhos. E se mantenha respirando, inspirando e exalando. Enquanto essa luz se expande, pulsando quando o ar entra, se expandindo, e quando o ar sai, detendo, contendo essa energia um pouquinho mais lá para dentro. Inspirando, exalando. Inspirando, expandindo essa luz. Exalando, contendo essa luz e essa sabedoria lá para dentro, nesse ponto entre as suas sobrancelhas. Inspira a última vez, expandindo. Exala, ela vai se contendo, se diminuindo, até se tornar apenas um pontinho entre as sobrancelhas. Um pontinho bem pequeno. E a partir daqui você vai começando a movimentar os dedos das mãos e dos pés, fazendo uma respiração profunda que traz vitalidade. E você vai flexionando os joelhos, abraçando os joelhos aqui, fazendo um balancinho para um lado, para o outro. Até que você deixe os joelhos caírem para uma das laterais. E sempre para a gente fazer a finalização da prática. Achando uma postura confortável. Traz as mãos em frente ao peito, faz uma respiração profunda. Exala. E com as mãos em frente aos olhos, a gente intenciona mentalmente a expansão para o não visto e também para o sentido. Que meus pensamentos sejam calmos, tranquilos, liberando falácias mentais, expandindo a conexão de entendimento com o que é visto além dos olhos. As mãos em frente à boca, que o meu falar seja gentil e expresse a verdade do meu coração. E em frente ao peito, que o meu coração vibre amor, expandindo esse amor a cada parte do nosso corpo, interna e externamente. Expandindo a nossa gratidão por ser quem somos,
da nossa disciplina, da prática, e vai subindo esse espiral da evolução. E finaliza com namastê, ótimo dia, ótima prática do yoga que acontece fora do tapetinho.